Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma manhã de quarta-feira, onde falaremos dos salmos da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar do salmo de número 110, que tem como título o reino e o sacerdócio do Messias. Muitos homens durante a história foram reconhecidos como mentes à frente do seu tempo. Homens reconhecidos como visionários. Homens que através do seu feito ultrapassam o seu tempo. O Salmo 110 pode ter sido escrito, de certo modo, por um visionário, já que ele escreveu sobre eventos futuros com uma precisão perfeita. A diferença é que Davi, o autor desse salmo, diferente de muitos visionários, não fez por criatividade ou por habilidade pessoal, mas pela revelação do Espírito Santo de Deus. Ele, a quem foi feita a promessa de um trono perpétuo por meio de uma dinastia que permaneceria para sempre, ele, Davi, enxergou o cumprimento futuro dessa aliança. Esse é um perfeito exemplo de um salmo que podemos chamar de salmo messiânico, ou seja, um salmo que faz referências diretas ao Messias, o rei prometido da casa de Davi. Apesar desse salmo conter um texto com trechos difíceis, de difícil tradução e interpretação, ele é muito citado no Novo Testamento, contendo grande importância teológica. Assim, dentro do vislumbre futuro de Davi, o Salmo 110 apresenta 4 visões ligadas ao Messias prometido que eu pretendo destacar nessa manhã. E eu começo apresentando a primeira visão, que é de um trono divino. Essa visão está no início do versículo 1. Apesar de o Messias ter sido prometido como descendente do rei Davi, aqui o próprio rei o descreve de modo peculiar. O salmista, pela ação do Espírito Santo, expõe o salmo como uma declaração do Deus ao Messias. Logo no início, Davi o descreve não como seu filho, o Messias, mas como seu Senhor. Diz aí o início do versículo 1, declaração do Senhor. E essa palavra Senhor aqui, no hebraico, é Yahweh, o Deus único, Deus Jeová. Declaração do meu Senhor Yahweh ao meu Senhor Adonai, Jesus Cristo, o Rei. Curioso como Davi, no cargo de um rei, se coloca como súdito de um rei que lhe seria descendente. Ele o faz ao chamá-lo de meu Senhor. Além do Messias ser rei, o Messias também possui natureza divina, motivo pelo qual Davi o reconhece como seu Senhor pessoal. Jesus se valeu justamente desse texto para defender sua divindade diante dos fariseus lá em Mateus 22:45, quando ele diz: se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? A palavra Senhor aqui tem ao mesmo tempo o sentido de realeza e de divindade. Por isso, o Messias aqui é apresentado pelo salmista como o Deus Rei. A segunda visão é a de um rei, ou melhor, de um reino conquistado. Na parte B, até o verso 3 nos mostra isso.
O texto tem uma visão futura de um tipo de reinado que tem seu domínio eterno sobre tudo e sobre todos. Esse reinado seria futuro e ainda não era realidade nos dias em que o Salmo foi escrito. Pelo que Deus promete, né? Verso 1b diz: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado para os teus pés. Além de percebermos que o Messias desfruta das mesmas prerrogativas de Deus, o Deus Rei, assentar-se ao lado direito de um rei significa compartilhar com ele do seu reinado, na função de um regente. Notamos que o início do seu reinado aguardava o tempo de Deus para abater e submeter seus inimigos, de acordo com a expressão como nós podemos ver aí, até que. Desse modo, o reinado do Messias sobre a criação para sempre somente ocorreria no futuro. Em seguida, Deus se dirige ao Messias e garante que o seu reinado partiria de Jerusalém e dominaria o mundo. Verso 2. O Senhor enviará de Sião o cetro do teu poder, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Nessa ocasião, Israel apresentará como exército para servir o seu rei e por ele lutar. O verso 3, o teu povo se oferecerá voluntariamente no dia do teu poder. Dia do poder significa o tempo em que o Messias levará o seu poder vencendo os inimigos ao redor do mundo. E o resultado desse voluntariado é: os teus jovens com santos ornamentos serão como orvalhos ao nascer da alvorada. Parece que a ideia do salmista é dizer que, como orvalho, que antes de nascer o sol está por toda parte, assim o povo de Israel, como exército de Deus, estará por todo o mundo para promover o poder do seu rei. O que esse versículo quer transmitir é que o Messias, quando sair a conquistar seu reino, obterá vitória plena contra todos os inimigos em toda parte. A terceira visão é de um sacerdócio real, verso 4. Esse é um texto que também exige uma visão ampla das Escrituras. O verso 4 diz: o Senhor fez um juramento e não voltará atrás. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é apresentado como rei de Salém, Jerusalém, nos dias de Abraão, Gênesis 14. O mesmo texto o descreve como o sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Davi conquistou Jerusalém e a tornou sede do trono israelita, ele passou a agir também como um sacerdote, oferecendo sacrifício e abençoando o povo junto aos sacerdotes levitas quando a arca foi trazida a Jerusalém. Podemos ver isso lá em 2 Samuel 6, 17 e 18. Com isso, somos levados à compreensão de que uma das atribuições dos reis de Jerusalém, desde os dias de Melquisedeque, era ser também sacerdotes, prerrogativa que Davi tomou para si e transmitiu à sua linhagem. Por isso, o livro de Hebreus confirma o sacerdote, ou melhor, o sacerdócio do rei Jesus, da linhagem de Davi, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 6:20. Como rei de Israel, com sede em Jerusalém, como o versículo 2 diz, Sião, o Messias une em si os dois cargos, rei
e sacerdote. Como rei, ele rege o mundo. Como sacerdote, ele intercede pelos seus. A última visão que nós podemos ver aqui no Salmo 110 é a de um tribunal soberano. Verso de 5 a 7 diz isso. Aqui o Messias é novamente nomeado como Senhor. Verso 5. O Senhor, aquele que está à tua direita, esmagará os reis no dia da sua ira. Este texto concilia-se com a ideia da conquista do reino nos versículos anteriores que nós vimos, 1 e 3. Entretanto, uma nova figura surge quando é dito que isso se dará não apenas por um impulso imperial, mas como resultado da justiça. O verso 6, ele julgará as nações enchendo-as de cadáveres. Isso significa que o controle mundial exercido pelo Messias é também a ocasião quando os pecados dos homens serão castigados. Nesse sentido, há uma ênfase sobre o abatimento dos líderes das nações. Ele esmagará cabeças por toda a terra. O sentido da palavra cabeça é uma referência aos líderes ou aos principais. Aos líderes, aos principais dentre os povos. Desse modo, entende-se que grandes e pequenos sentirão a punição de Deus devido à sua maldade e rebeldia. E o Salmo termina com a ideia de um procedimento contínuo do Messias. Um procedimento contínuo do Messias em seu reinado, no sentido de levar adiante o seu poder e a sua justiça sobre toda a terra. O verso 7 diz: ele abaterá da torrente no caminho, e por isso erguerá a cabeça. A ideia produzida por esse texto é a de que, em meio à conquista, o Messias não desistirá do seu intento até completá-lo. Diferente de guerreiros que se cansam e tendem a desistir da batalha, o Messias, ele se refrigera e continua avançando. Quando olhamos para os evangelhos, vemos Jesus na figura de um servo que deu sua vida para nos salvar. Cristo morreu única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. É o que diz 1 Pedro 3,18. Contrariando as expectativas dos judeus da época em que o Messias viria na forma de um monarca, que assumiria o trono israelita, que expulsaria os romanos e conquistaria a terra prometida a Abraão e trazer paz ao seu povo e ao mundo. Na verdade, até hoje, Israel vive sem paz, sem o domínio pleno da terra da promessa, sem o controle de Jerusalém e sem um rei da descendência de Davi. Como Deus não mente e sempre cumpre o que promete, é certo que a esperança do salmista aguarda seu inevitável cumprimento. Por isso, nossa esperança reside no retorno de Jesus a Jerusalém, para, a partir dali, trazer de volta os israelitas espalhados pelo mundo, estabelecer seu reinado sobre o mundo. Assim, ele unirá as funções de rei divino sobre toda a criação e rei de Israel, que governa sobre as nações. Essa esperança, além de nos encher de coragem para continuar servindo a Deus em um mundo hostil ao Evangelho,
nos dá o senso de responsabilidade de viver de maneira compatível com o caráter do nosso Rei e expandir seu reino espiritual por meio do testemunho das boas novas de salvação ao mundo perdido. Que essas verdades estejam hoje fazendo parte da nossa mente e do nosso coração, nos fazendo lembrar essa esperança que nós aguardamos, a vinda do Jesus que reinará para sempre e sobre todos. Assim como Abraão lá em Gênesis ele diz, venha o teu reino, e que a oração do Pai Nosso também está embutido essa grande expectativa. Venha o seu reino, que o Senhor Jesus venha para reinar sobre esse mundo, para transformar esse mundo e para reinar com justiça, e que a justiça prevalecerá somente quando o Rei Divino voltar a essa terra. Que essa seja a nossa oração, que essa seja a nossa expectativa e que esse seja o motivo de vivermos uma vida digna aqui neste mundo. Que essa semana você viva dentro dessa expectativa da volta de Jesus e vivendo de uma maneira digna de um servo cristão. Vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado por essas verdades que tanto nos encorajam e que tanto nos dá ânimo para viver diante desse mundo hostil, esse mundo que abomina Jesus Cristo e as boas novas de salvação de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a, dentro desta verdade, na esperança da volta de Jesus para reinar neste mundo, e enquanto isso não acontecer, que estejamos proclamando o Evangelho da salvação a esse mundo perdido. Que o Senhor nos dê ousadia e coragem, que cumpramos a missão como igreja nesse mundo, de proclamar as verdades daquele que nos livrou das trevas para a maravilhosa luz. Que também essa mensagem da luz possamos apresentar e proclamar a este mundo de trevas. É o que nós oramos em nome de Jesus.